Tu és santo. Bom dia, Shalom, Nise. Cordeiro, Cordeiro, que venceu. Bom dia, Maíra, Tom, Nise, bom dia, Shalom, gente. Glória a Deus. Nath, Shalom, bom dia. Shalom também aqui no YouTube, Deus os abençoe, bom dia. Obrigada, Maíra, linda. Obrigada, que senti falta de você pra gente tirar foto no final. Obrigada, minha princesa. Foi muito bom, né? Que culto, que gostoso. Vamos anotar aqui nosso livro de hoje, Lucas, capítulo 24, último capítulo. Eu imagino o horário, né? Tá joia. Bom dia, amor. Olha, gente, quero expor pra vocês aqui que quando estivermos num devocional e o Senhor tocar no coração de vocês para poder estar compartilhando a tela aqui comigo, entrar ao vivo comigo, vai ser um prazer. Vocês têm a liberdade de poder convidar aqui para poder aparecer, para a gente fazer uma chamada juntos, tá bom? Eu vou deixar isso aberto e livre para vocês, essa possibilidade. Eu só não os chamo aqui convidando porque já pensou, se eu chamo um, não, chamo o outro, não, hoje não, aí eu vou ficar, poxa, ninguém quer. E às vezes pode ser que apenas é por causa do horário, às vezes não quer aparecer. Mas quem sentiu desejo de fazer uma chamada aqui compartilhada comigo, vai ser muito bom, tá? Fica aí nossa exposição e o convite, né? Então vamos orar para nós iniciarmos em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigada porque nós iniciamos
um novo dia na tua presença. Como é bom, Senhor, as primeiras horas do dia, de olhos abertos, acordados, ser na tua presença, literalmente a nossa primícia, Pai, nossa prioridade. Recebe, Pai, o nosso tempo. Receba, Pai, a nossa vida como oferta ao Senhor, como prova de que reconhecemos a sua grandeza, o senhorio, que o Senhor é único e suficiente Salvador para nós. Nós nos entregamos por completo ao Ti. É o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito. Eu declaro que eu e minha casa pertence ao Senhor. Te servimos porque nós te amamos e somos gratos por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada pela tua graça que se renova a cada manhã. Eu tenho novamente uma chance. O Senhor novamente me dá uma chance para ir um dia, uma chance e um novo dia para melhorar, para corrigir, para consertar, para ser melhor do que fui até então. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelos teus livramentos diários, constantes, que não temos noção. Obrigada por todo o amor. Obrigada pelo teu perdão. Como nós te amamos, como nós te adoramos. Ansiamos tanto pela tua presença. Estamos aqui, Pai, sensíveis à tua ordenança, sensíveis ao teu querer, à tua voz. Fala mesmo aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada, Pai. Amém e amém. Glória a Jesus. Shalom, Thaíta. Bom dia. Ó, as frasezinhas aí aparecendo. Ai, ai, ai. Isso é quando eu tô clicando aqui na tela para dar um tchauzinho para vocês. Eu sei que esse tchauzinho aí só vai aparecer pra pessoa que eu tô enviando, né? E aí às vezes acontece no meu dedinho clicar fora. Aí clica, aparece essa mensagem aí. Eu acho que eu dei tchauzinho pra todo mundo. Ah, faltou aqui, ó. Aí. Então vamos lá. Lucas, capítulo 24. E hoje encerramos o livro de Lucas. Uau! Oi, meu amor, meu companheiro. Toma. E hoje a gente já vai falar sobre o próximo livro aí. Então vamos lá? Vamos iniciar. Lucas 24, versículo 1, começa assim. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. A Bíblia, bom dia. Versículo 4. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Aleluia! Oh Deus! Ele não está aqui, mas foi ressuscitado.
Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Cleopas ou Cleopas, no meu não tem acento. Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Uau! Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando.
Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parece que o nosso coração queimava dentro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Olha, viu, gente? Esses aí não são dos 11. Enfim, depois eu faço esse comentário. E aí o 34. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles, olha os detalhes aí, para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Uau! Glória a Deus. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Aleluia. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram
e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Glória a Jesus. Oh, Pai, que palavra abençoada. Obrigada, Jesus, por essa experiência que temos vivido, de absorver mais dos seus ensinamentos, das suas escrituras, do que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje, ao qual estamos lendo o último capítulo de Lucas, que possa entrar mesmo em nossos corações, de forma a entendermos e absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Tamara, bom dia, shalom. Olá, é Jonathan, seja bem-vindo também, Deus te abençoe, bom dia. Uau, gente, que capítulo lindo, hein? A hora que eu fiz aquele comentário ali sobre os dois que caminhavam com Jesus, eu já ouvi algumas vezes comentando que era um dos discípulos, sabe? E eu interpretava que era um dos 12. No caso agora, um dos 11. Um não, 2 dos 11, né? E esse detalhe aqui, no finalzinho do capítulo 24, que diz que quando eles voltaram, no versículo 33, ó, esses dois se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os seguidores de Jesus, com outros seguidores de Jesus. Então, não são um dos 11, não são uns dos 11. Tanto que um deles aí é mencionado o nome, né, como Cleopas, o outro não. Mas, enfim, era também um dos seguidores de Jesus que estava com ele em todo o tempo e o seguia no meio daquela multidão, não é mesmo? E aí, algum versículo saltou aos seus olhos? Desse capítulo 24? Alguém quer entrar comigo aí ao vivo e fazer algum comentário? Me convida aí, abre a câmera aí que a gente conversa, hein? A gente vai ter isso nos nossos devocionais. Se preparem se vocês quiserem, tá? Eu não vou chamar ninguém, não. É vocês que vão me convidar aí para bater um papo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui nessa passagem dos dois discípulos, já que nós começamos a falar sobre isso. Vamos ver se aqui comenta algo. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O comentário desse versículo está assim: um deles era Cleopas, marido de Maria, a irmã da mãe de Jesus. Não nos diz quem era o outro homem. Muitos eruditos antigos sustentam que era Lucas mesmo. E além disso, dizem que ele era um dos 70, que o motivo pelo qual não se mencionou a si mesmo foi porque ele era quem descreveu este relato. Então, assim, tem suposições, né, de que poderia ter sido Lucas. Mas o detalhe desse versículo 33 aí, na de vocês também comenta que voltou para falar com os outros 11, ou somente voltou para falar com os outros apóstolos? Se não mencionar o número 11, né, pode ter sido apenas algo da minha versão aqui.
Fala os 11. Fala os 11 que sua. Vai espirrar. Ai, desculpa aí. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Corresponde aqui a crucificação e também os testemunhos das mulheres com respeito à aparição dos anjos. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Nesse comentário do capítulo 15, diz que eles estavam absorvendo em seus pensamentos o que havia acontecido. E quando Jesus se aproximou e ia com eles, este ato em si mesmo não tinha ocasionado uma surpresa. Os caminhos dessa época estavam cheios de pedestres transitando de um lado ao outro. E alguém que fizesse isto não teria sido algo fora do comum. Interessante, né, gente? Um comentário assim, né? Para a gente entender que parar para conversar ou seguir a viagem juntos não era algo incomum, era algo normal. Eles conhecerem novas pessoas, então, no caminho. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Entre parênteses. O Senhor o fez a propósito para que não o reconhecessem. Ele não se revelaria a estes 2 discípulos até que ele os pudesse trazer para uma condição espiritual apropriada. Tá vendo, gente? É aquilo que nós falamos ontem. Todo o processo, todo o caminhar, toda a trajetória de Jesus, ela é intencional. Nada foge dos planos de Deus. Nada é uma surpresa para o Senhor. Todas as ações, todas as atitudes aqui, elas são pensadas já pelo nosso Pai. Então, até essa questão dos 2 discípulos não reconhecerem quem é Jesus, já fazia parte do plano. O Senhor mesmo fechou os olhos para que eles não o conhecessem. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocam entre vocês? E por que estão tristes? Muitos dos cristãos modernos estão tristes inutilmente, como estes, por causa da incredulidade. Uau! 18. E respondendo um que se chamava Cleopas, ele disse: se ele se deu conta de que era Jesus, comportou-se completamente diferente. Aí Cleopas respondeu, né? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? Perguntou assim com um pouco de admiração, né? E ele lhes perguntou, que coisas? Essa pergunta foi feita somente para lhe fazer falar. E eles lhe disseram as coisas que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Entre parênteses. Se for de notar-se, Cleopas não mencionou que Jesus é o Messias. Embora eles uma vez acreditaram, agora a sua fé vacilava. Uau, gente! Cada detalhe, né? Aí no 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Você não sabia disso, né?
Aí está dizendo aqui que a religião organizada que fez isso. É mesmo, né? Foi os mestres da lei que organizaram, um dos, né, que estavam no meio para organizar todo esse trâmite da entrega e crucificação de Jesus. A religião. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Tinham concentrado seu estudo da Bíblia no que as Escrituras prometiam com respeito à glória e o reino do Messias, mas estavam cegos com respeito à multidão de tipos e profecias, predizendo seus sofrimentos como o Salvador expiatório. Mas aí, continuando o versículo, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, fazendo aqui insistência no terceiro dia, e eles tinham razão. Gente, sabe o que veio à minha mente aqui? Esses dois que caminhavam indo para Emaús, e está escrito que eram discípulos. Lembra que nós lemos num capítulo, eu acredito que foi em Lucas mesmo, onde comenta que Jesus prepara 82 pessoas, 82, eu acredito que era esse número mesmo, 82 discípulos para saírem junto com os 12 e anunciar sobre Jesus, anunciar o Evangelho, para ser pregadores naquele momento. Tanto que esses voltam admirados, contando que quando mencionavam no nome de Jesus, eles expulsavam demônios, eles curavam pessoas. Vocês lembram dessa passagem? Então eu acredito que esses dois discípulos eram desses 82 nomeados naquele tempo. E não apenas seguidores que participavam e caminhavam com Jesus no meio da multidão. A Nise fez um comentário aqui. Aleluia, nosso Jesus ressuscitou. Depois de tudo, voltou e comeu peixe com eles. Ele vive e assim como acontecia com eles, todos os dias lutamos contra o medo, dúvidas, mas Jesus não desiste de nós. Aleluia. Na minha também fala que voltou para os 11. Até pensei na hora, que triste, Judas não estar com eles. Quanta coisa aconteceu, né? É triste mesmo. Antes da morte de Jesus eram 12. Depois que entregam o Senhor e acontece a crucificação e tudo, acontece toda aquela história com Judas, que aqui também no livro de Lucas não menciona. E então a partir de aí, né, a partir de então são mencionados 11 discípulos. E mais esses dois aí, né? Que eu acredito que fazem parte daqueles 82. Gente, eu lembro que é um número alto. Eu vou ver se eu acho aqui. Vamos ver, pera aí. Lucas. Pois Jesus falava com autoridade.
Ai, gente, onde será que está, hein? Enquanto estamos conversando, eu vou bem procurar aqui essa passagem para entender dessa quantidade que eu tô comentando. Os 82 discípulos. É 72, gente. Lucas 10. Lucas 10. Ó, o primeiro versículo diz assim, são 72, não é 82 não. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2. Olha só. A fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Aí, ó, eu acho que esses 2 discípulos aí faziam parte desses 72 que foram escolhidos nesse tempo. Tanto que pode fazer sentido que os 2 estavam juntos. Eu acredito que são os mesmos 2 que começaram o ministério juntos, criou uma afinidade, uma amizade e estavam sempre andando juntos, os mesmos 2, gente. Olha só, meu Deus, eu acho que podem ser um desses 72. Uau, gente. E esse capítulo 24 para nós é um capítulo de alívio, né? Eu tenho a sensação de, uau, Jesus passou tudo aquilo no capítulo 23. Mas no 24 vem com uma assim, oh Deus maravilhoso, que tudo que fala, cumpre, promete e acontece, né? Tudo que ele promete se cumpre. E Jesus já havia dito a vários deles há tempo que era preciso passar por aquilo, mas que ele ressuscitaria. Mas, como nós vemos aqui, tanto no início da caminhada, foi fechado os olhos para que eles não conhecessem quem era Jesus. No meio do jantar, quando Jesus está partindo o pão, os olhos deles foram abertos. Versículo 31. E eles reconheceram Jesus. Então, naquele momento, quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. Então, no momento em que o Senhor permitiu que os olhos voltassem a enxergar, né? Jesus desapareceu. E a gente viu mais outra passagem aqui pra frente também. No versículo 45, porque quando Jesus vai e aparece para os 11 e tá conversando com eles, comeu peixe, e eles estão alegres, estão vendo Jesus alegres, mas estão sem entender. Deve ter tudo assim, alegre e é Jesus mesmo. Estão felizes, mas sem acreditar, sabe? E aí no versículo 45, então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Não apenas ouvissem o que o Senhor estava dizendo, mas entendessem tudo que o Senhor havia ensinado, mencionado, explicado sobre o que as Escrituras Sagradas diziam. Eles, a partir de então, tiveram um entendimento que faz toda a diferença para que eles continuassem o caminhar, o ministério, né? A Nise fez um comentário aqui para nós, ó. Essa passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús é linda demais. O versículo 32 me fez lembrar das vezes que já sentimos esse queimar no coração, quando em conversas
A presença de Jesus é tão forte que sentimos exatamente o que eles falam. É verdade, né? Lembrei até daquelas escolas dominicais que a presença de Jesus era tão suave, mas o choro vinha, o tremor e esse quentinho gostoso no coração. Aleluia! Glória a Deus, né, gente? É desse jeito como a Denise mencionou. É num momento assim, de conversa, como foi com os dois ali, que a gente consegue também sentir a presença de Jesus, sentir o que Ele tem para nós e é muito gostoso. A gente consegue decifrar o sentimento dos dois ali, quando eles falam, né? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Glória a Deus. Que como para esses dois, e como mencionado aqui com a Denise, nós possamos fazer com que diariamente trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós e buscar sentir queimar dentro do peito o nosso coração em cada ensino e entendimento da palavra do nosso Deus. Que tudo aquilo que diz respeito a Jesus, que tudo aquilo que diz respeito ao sacrifício dele na cruz, que tudo aquilo que diz respeito ao que ele fez por nós, possa fazer com que seu coração arde, possa fazer com que queime e que você sinta mesmo esse desejo forte de repetir, sabe? Buscar diariamente esse sentimento, essa sensação. Que você não se acostume com a presença de Jesus a ponto de falar com Ele, mas não perceber que era Ele. Que nós possamos falar de Jesus, falar com Jesus e buscar diariamente que o nosso coração se queime. Buscar diariamente que não haja uma frieza, sabe? A gente precisa buscar diariamente que o amor seja renovado, que o fogo arda mesmo continuamente no altar em nossos corações. Buscar não acostumar em saber que o que o Senhor fez por nós foi um sacrifício, mas deixar isso como algo normal e não. Traga à memória constantemente que o que o Senhor fez por nós é algo tão valioso e nós não podemos deixar isso como banalizado. E que a presença do Pai ao nosso lado no caminho seja notória, não esquentando apenas os nossos corações, mas nossos olhos abertos para enxergar que quem está com você não é apenas mais uma pessoa, né, no caminho, mas é o Senhor Jesus que está ali do nosso lado, no processo, no caminho, aquecendo os nossos corações. E que quando você convida para entrar, Ele vai. Olha, os dois convidaram Jesus para entrar. E Jesus ia para um outro caminho, para um outro lugar, mas Jesus aceitou o caminho, aceitou o convite e entrou. E acho que nisso o Senhor também tem algo para falar conosco. Tanto que nós falamos que Ele nunca vai estar, por mais que Ele seja Deus, né? Agora eu parafraseando aqui e trazendo para o nosso dia, como uma amizade, como uma pessoa comum. Por mais que Ele seja Deus e Ele tenha tantas coisas para se fazer, tantas preocupações, tantas coisas, quando você chama para que Ele esteja do seu lado, para que Ele entre, para que Ele se assente com você, Ele vai. Ele vai.
E como foi com os dois aqui, que no caminho, andando com Jesus, convidou para que ele entrasse em casa. O Senhor aceitou o convite e Ele aceita o convite que você faz para fazer parte do seu dia, para entrar no seu lar, para caminhar com você. Amém? Glória a Deus, gente. Amém. Que se cumpra em nós todos os dias o versículo 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Amém, Nise? Que se cumpra em nós todos os dias o versículo 45. Nós temos buscado isso diariamente aqui, juntos, e também espero que, além daqui, busquemos mesmo, que se cumpra em nós e que abra nossa mente para entendermos as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Um dia na presença do Espírito Santo, o convite para estar com vocês. E amanhã estaremos aqui novamente, juntos, se Deus quiser, às 6 horas. E vamos lá. Amanhã vamos iniciar o livro de Atos. Oh, glória a Deus. E o comentário para nós aqui está assim: é a continuação natural do Evangelho de Lucas, narrando a poderosa ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos após a subida de Jesus aos céus, levando-os a dar início à Igreja de Jesus. Revela aqui as ações e os prodígios realizados por homens e mulheres muito simples, mas cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, até arrepiei. Vamos iniciar então amanhã o livro de Atos e eu conto com vocês para essa aventura, para esse navegar na palavra e absorver mais do Senhor para nós. E fica para hoje o nosso versículo para meditação e memorização, o versículo 45, Lucas 24, versículo 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Que o Senhor mesmo cumpra em nós, como a Denise falou. Que isso se cumpra em nós diariamente. Pai, abra a nossa mente para entender a Tua palavra e o que o Senhor tem para nós. Amém? Uau, veremos as atitudes dos apóstolos. Bora lá aprender mais ainda com eles, né? Deus os abençoe e amanhã estaremos aqui novamente às 6 horas para iniciarmos Atos. Em nome de Jesus. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.